Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria possa estar em nossos corações. Eu sou o missionário Daniel Silveira e estou aqui em mais um vídeo sobre a reflexão católica. E nós estaremos hoje mergulhando em um tema, o combate da permanência. Meus amados irmãos e irmãs, frequentar a igreja de Jesus Cristo é muito fácil, desafiante e uma atitude heróica é você permanecer nessa santa igreja. Nós sabemos muito bem que quando nós nos decidimos a ser católicos de verdade, nós estamos decidindo pegar a cruz e seguir Jesus. E ser um verdadeiro católico é ser perseguido, é ser odiado pelo mundo, é ser bombardeado de todos os lados, mas nunca desistir do reino dos céus. Meus amados irmãos e irmãs, nesse vídeo, Reflexão Católica, nesse vídeo que nós teremos por tema o combate da permanência, eu vou falar aqui para você o que a igreja está vivenciando na nossa atualidade, o que está acontecendo na nossa atualidade, a guerra que nós estamos vivenciando na nossa atualidade, que muitas pessoas não estão pregando isso, não estão enxergando isso, e muitos nem querem enxergar essa realidade, porque estão querendo pregar um catolicismo light, um catolicismo fácil de viver. Não estão mais querendo falar sobre a radicalidade dos santos, sobre a vida de penitência dos santos, o combate que os santos vivenciaram. Isso é como se tivesse ficado lá para o passado da igreja. Não, meus amados irmãos, a igreja, ela é uma igreja de sempre, ela não é uma igreja apenas do hoje, ela é a igreja desde o início dela. Então nós temos que pegar toda a experiência da igreja católica, não somente a de agora, mas a experiência desde o início dela, e assim fazemos uma reflexão sobre o que os santos de fato vivenciaram, o que os santos passaram. Como verdadeiro católico, nós precisamos realmente reconhecer que ser católico não é fácil, é desafiante, é aceitar verdadeiramente estar guerreando os infernos. E eu vou mostrar isso para você. Talvez você esteja dizendo assim: ah, missionário, mas tem muitas pessoas saindo da igreja, o que é que está acontecendo? As heresias estão crescendo, a maquinação do inimigo está contaminando até mesmo dentro da igreja, porque São Pio X chegou a dizer que os maiores, os piores inimigos da igreja estão infiltrados dentro dela. Ou seja, nesse vídeo de evangelização nós iremos refletir sobre isso. E eu sei que muitas pessoas vão me criticar por fazer esse vídeo. Ah, Daniel, você falou agressivo demais, que não sei o quê, porque hoje em dia os católicos jujubas, como a gente denomina, né, que são aqueles falsos católicos docinhos que não querem a radicalidade da doutrina, que ficam só presos naquele discurso: Deus é amor, não julgueis e não sereis julgados, que não sei o quê. Meus amados irmãos, são pessoas que distorcem essas frases, né? Pessoas que dizem demais: Deus é amor, Deus é amor, mas ele não é besta, certo? Deus é amor, mas ele tem uma doutrina a ser seguida. Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus é misericórdia, mas ele também é verdadeiro, ele é sincero e ele te dá um caminho para chegar no céu. Então tem pessoas querendo fazer que a misericórdia de Deus seja um patrocínio para a safadeza, e não é. A misericórdia de Deus não é um patrocínio para o pecado. A misericórdia de Deus não é um patrocínio para que você continue numa vida de safadeza, numa vida perdida. Não, a misericórdia de Deus é uma oportunidade que Deus te dá para você mudar os seus passos. Ou seja, você ficar na contramão com o mundo. O mundo está caminhando para o inferno e você para o céu. A misericórdia de Deus é o perdão de Deus que te diz: eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Nesse vídeo de evangelização, eu quero aqui, meus amados irmãos, falar para você que ser católico de verdade é você pegar a cruz e seguir Jesus, mesmo você
sendo criticado, mesmo você sendo perseguido, porque na nossa atualidade o que existe de relativista dentro da Igreja Católica, meu amado irmão e minha amada irmã, é demais. É demais. Infelizmente, nós estamos passando por esta realidade. Mas por um lado, eu até digo felizmente, sabe por quê? Porque eu estou conseguindo identificar que de fato nós estamos passando pela experiência do fim dos tempos. Vamos pegar a palavra de Deus para a gente iniciar esse vídeo. Já aqui com a palavra de Deus em mãos, lá em Mateus capítulo de número 7, do versículo 13 ao 15. Amém? Vou ler essa passagem com vocês, para que a gente possa desenvolver aqui a nossa reflexão desse vídeo. Mateus capítulo de número 7, do versículo 13 ao 15, vai nos dizer assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Entrai, porém, estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Meus amados irmãos e irmãs, aqui no texto do Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7, versículo 13, na palavra de Deus diz que largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E essa porta larga e espaçosa, que é a porta do quinto dos infernos, né? Que é o caminho mais fácil, que geralmente a grande maioria procuram, né? Procuram um cristianismo fácil, um cristianismo sem exigência, procuram uma fé relativista, pessoas que querem hoje pertencer a grupinhos mais fáceis de viver, né? Podemos dizer assim: eu não vou fazer parte daquele grupo porque naquele grupo eu tenho que viver a modéstia, eu tenho que parar de usar roupinhas curtas, né? Eu não vou para aquele grupo porque aquele grupo ali ele fala muito sobre o inferno, ele fala muito sobre a doutrina da igreja, ele fala muito sobre combate. Não, eu vou atrás de um grupo mais fácil, vamos atrás de um grupo onde a gente possa ainda ir para a festa mundana, onde a gente possa participar de politicagens ofensivas, né? Porque hoje existe muito isso, onde a gente possa ter uma vida mais fácil, podemos dizer assim. Hoje o que as pessoas mais procuram é um catolicismo fácil, é um catolicismo light, é um catolicismo relativista. Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu acho que isso não é pecado, eu acho que isso não tem problema nenhum. Eu andar quase nua na rua, muitas mulheres dizem isso, né? Acho que isso não tem problema, não tem problema eu ir para uma festa mundana. Essas pessoas falam isso, né? Não tem problema ir para a festa mundana. Enquanto os santos da igreja batiam de frente com isso, porque São João Maria Vianney disse que quem entra numa festa do mundo, o diabo acompanha e o anjo fica do lado de fora, né? Então assim, meus amados irmãos, o cajado vai descer aqui nesse vídeo, querendo você ou não, certo? Gostando você ou não. O que eu quero falar para você é que o combate da permanência, meus amados irmãos, nós só vamos suportar o combate quando nós realmente pegarmos a cruz e seguirmos Jesus. E isso não é fácil. É você se decidir a entrar pela porta estreita, porque muita gente está querendo o caminho mais fácil, estão querendo o catolicismo mais fácil. Aí o que é que acontece? As heresias vai crescendo. Por quê? Porque muitas pessoas hoje não querem mais falar sobre a doutrina católica. A dificuldade está aí, o problema está aí. Se você vê em muitas catequeses, meu Deus do céu, eu fico assim abismado com os catequistas da nossa atualidade. Não sabem de nada, uma grande parte, não são todos, mas uma grande parte dos catequistas, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Eu já cheguei a ver catequista dizendo que Maria Santíssima não era imaculada.
Eu já cheguei a ver catequista dizendo que o diabo não existe. Eu já cheguei a ver catequista dizendo que anjo da guarda de uma pessoa que estava lá tinha virado um demônio. Como é que pode o catequista chegar para a pessoa e dizer assim: olha, meu filho, reze porque o seu anjo da guarda virou um demônio? Meu Deus do céu! Aonde é que nós chegamos, meus irmãos? O modernismo atacando tudo aí, corrompendo tudo, e um bocado de gente de braço cruzado, dizendo: não, Deus é amor, Deus é misericórdia, e aí a doutrina da igreja vai sendo arrebolada para escanteio, não é? Se aparece uma jovem usando véu, vão dizer que ela é atrasada, que ela não é uma católica atual, né? Se aparece um jovem comungando de joelhos e na boca, vão dizer que aquele jovem está sendo atrasado. A igreja de hoje pode você comungar na mão, não tem problema nenhum, então você está sendo muito radical. Hoje o que a gente mais escuta é isso. O combate da permanência, meus amados irmãos, na nossa atualidade é realmente uma guerra. Se você é católico, meu irmão, de verdade, você tem que aceitar ser perseguido, ser odiado pelo mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao 12. Meus amados irmãos, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus 10, 22 vai dizer: vocês serão odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, você ser um verdadeiro católico é você ser perseguido, você ser odiado por causa da sua experiência de vivência da real doutrina da igreja, das reais exigências da igreja. O mundo hoje, ele se reúne para combater a igreja. É protestantismo, é ateísmo, é marxismo cultural, é teologia da libertação e por aí vai. Você tem noção, hoje a igreja, ela tem inimigos dentro dela que são piores que os protestantes. Piores que os protestantes. Os piores inimigos da igreja, já dizia São Pio X, estão infiltrados dentro dela. Relativistas. Que os caras começam a dizer: ah, você pode ir para um culto protestante porque Deus é um só, Deus está em todo lugar. Cheguei lá para pregar na Bahia, eu estava falando uma pregação minha agora recente, cheguei para pregar na Bahia, se aproximou uma mulher, aí disse assim: missionário, eu gosto muito de você, mas eu acho que seus vídeos assim é muito doutrinário, é uns vídeos assim que falam a radicalidade, que na nossa atualidade, missionário, nós não podemos pregar essa experiência dos santos, isso aí é coisa do passado, que não sei o que. Aí eu peguei e fiquei olhando e disse: oh, meu Deus do céu, me segura para mim não dar uma lapada aqui em argumentação. Me segura, Senhor. Aí só que Jesus foi que eu falasse. Aí teve hora que ela disse assim: ah, você tem que aceitar que as pessoas sejam também evangélicas, protestantes, né? Que diz evangélico, mas evangélico não tem nada, porque quem crê no evangelho crê que Maria é mãe de Deus. Está lá em Lucas 1:43, né? A mãe do meu Senhor. Então não são evangélicos. Aí ela: ah, mas você tem que entender que Deus é um só, né? Que vive o ecumenismo, né? O grande argumento dos modernistas é: vamos viver o ecumenismo. Aí pregam um falso ecumenismo. Aí ela dizendo: Deus está em todo lugar. Eu disse: irmã, Deus está em todo lugar, mas nem todo lugar está em Deus. Nem todo lugar está em Deus, certo? Deus está lá no terreiro de Macumba porque Deus é onipresente, mas o terreiro de Macumba não está em obediência a Deus, e aquele lugar ali está em obediência ao inferno. Então a verdade tem que ser dita. O pai do protestantismo é Lúcifer, já dizia São Padre Pio, mas essas frases dos santos que pregam a verdade, que desce o cajado, ninguém quer na nossa atualidade. Ah, vamos falar sobre a PJ vive com essas marmotas, né? Vamos falar assim do amor de Deus. E até agora, no dia de Nossa Senhora de Aparecida, aí os pejoteiros lá colocando que Maria era negra não sei o quê, e associando Maria às coisas da Umbanda. Meu Deus do céu.
Meu Deus, estou dizendo aqui que todos os PJ vão para o inferno? Não estou falando isso. Mas existe uma grande parte, meus amados irmãos, talvez uns 99,9%, né? Talvez, ou 90%, não sei, não posso julgar isso, mas uma grande parte, ó, de doutrina, nada, invencionices. Na nossa atualidade o combate está grande, meu irmão. O combate está grande. Para ser católico de verdade nessa atualidade aqui, primeira coisa que você tem que saber vivenciar é o santo sofrimento. Vai ter gente descendo o pau em você, descendo além em você. Sabe o que é que você faz? Reze por essas pessoas. Reze por essas pessoas. Não fique doido, eu vou sair da igreja que eu estou sendo perseguido. Não, quando você for perseguido, aí é que você deve permanecer mesmo. Eu costumo dizer para as pessoas da obra missionária, da qual sou fundador, e eu digo para eles, quando estiverem jogando pedras em você, não rebole as pedras de volta não. Junte-as e faça uma gruta para Nossa Senhora dentro do seu coração, ou seja, salve a santa perseguição. Combate da permanência, meus amados irmãos, é um tema que eu amo pregar. Amo. Eu aqui selecionei para você mais ou menos entender o combate da permanência dentro da Igreja de Cristo. Nós temos aí, na nossa atualidade, o crescimento do protestantismo e tudo mais, mas muitas vezes isso é culpa dos padres que dão contra-testemunho, que não dão uma catequese verdadeira. As catequeses hoje é relativista demais, é uma doutrina light demais. Aí o que é que acontece? O povo padece por falta de conhecimento. Não tem mais aquela pregação da doutrina, né? Tem padres que a gente vai falar sobre inferno. Não, inferno não existe. Não, demônio não existe. Sabe? Existem muitas pessoas infiltradas dentro da igreja para tentar acabar a igreja, para tentar destruir a igreja. Meus amados irmãos, eu selecionei aqui alguns detalhes para você. No conjunto da igreja entre 1962 e 1972, por volta de 21.320 padres foram reduzidos ao estado leigo. Isso de 1962 e 1972. Vamos para mais uma? Entre 1967 e 1974, de 30 a 40 mil padres teriam abandonado sua vocação. Vamos para mais? Entre 1961 e 1981, o número de religiosas passou de 46 mil para 26 mil. Vamos lá. Havia 41 mil padres diocesanos na França em 1965. Não havia mais que 16.800 em 2004. E a maioria tem mais de 60 anos. Ou seja, estão aqui números que nos mostram verdadeiramente que nós estamos passando pela experiência de a igreja ser a casa de Deus e dos verdadeiros católicos. Porque os verdadeiros católicos não abandonam a sua fé. Tem gente que diz assim, Daniel, a igreja está se acabando porque está saindo muita gente. Pelo contrário. Muitas vezes, meus amados irmãos, eu chego à conclusão que a igreja cresce quando ela diminui. Por que eu estou querendo falar isso? Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e não à salvação. Nós acabamos de ver aqui, né, na palavra de Deus, que a gente acabou de ler, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Numerosos, é muita gente, a palavra de Deus diz.
No versículo 14, gente, olha só. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros, tá vendo? Raros, não são a maioria, não são, são raros. Raros, a palavra de Deus vai dizer, são os que o encontram. Ou seja, ser católico não é brincadeira, não é brincadeira. É você realmente reconhecer que você está em um campo de guerra contra o inferno. E aí o diabo vai usar pessoas para tentar lhe corromper, tanto pessoas de dentro da igreja como pessoas de fora. Os mundanos, os protestantes e os falsos católicos, os hereges, os cismáticos vão ser aqueles que vão bater de frente com você, vão querer dar argumentos para te destruir. A realidade é essa. Meus amados irmãos, eu tenho visto no meio católico grupos de orações extremamente protestantizados, né? Extremamente protestantizados. Você vai falar sobre essa radicalidade da doutrina, eles dizem que isso não chama a atenção dos jovens. Aí o que é que fazem? Fazem festas dentro do grupo, que são festas mais mundanas do que muitas vezes as de fora da igreja. Eu já fui para cristotecas, que quando eu entrei, que eu olhei para um lado e para o outro, uma ruma de jovem rebolando até o chão, se agarrando, fica e não sei o que, uma coisa horrível. Eu disse, meu Deus, o negócio está sério. Talvez você ache que isso é até bom para chamar a atenção dos jovens, pois as experiências que eu tive de ter presenciado essas cristotecas que estão fazendo por aí, todas as que eu presenciei foi uma experiência extremamente negativa, certo? Eu não sei se aí onde você mora está dando certo. Agora, até onde eu conheci, cheguei a conhecer algo horrível. Na obra missionária nós temos jovens e a gente não faz essas coisas. A gente prega a verdade da doutrina. Quem quer se abrir à verdade, vai e pela verdade são resgatados. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que é que hoje em dia está se faltando em muitos lugares? A verdadeira formação. Mas, irmãos, o modernismo, ele corrompeu muito, ele está corrompendo muito na nossa atualidade. As catequeses estão light demais, catequistas despreparados, pessoas que eram para conhecer, para depois ensinar. Não, eles estão querendo ensinar para depois conhecer. E o que é que acontece? Corrompe mais pessoas ainda. Eu não estou dizendo aqui que são todos os catequistas, né? Hoje em dia, tem muitos padres que já vêm com um pensamento relativista lá de dentro do seminário. Os seminários estão corrompidos pela teologia da libertação. Pessoas que estão dizendo que o inferno não existe, que o demônio não existe. Não precisa nós falarmos muito sobre o pecado. O que importa é a gente falar que Deus é amor. O que importa é a gente falar da caridade, da misericórdia. E assim acabam que nesse falso discurso da misericórdia que estão tendo, corrompendo o povo. Porque o povo acaba entendendo que a misericórdia é um patrocínio para que você se acomode no pecado. Existem na nossa atualidade os padres popstars, os caras tudo acochadinho, roupinhas coladinhas, né? Estão lá cantando no palco e as mulheres chamando de gostoso, certo? Teve até agora recentemente uma foto de um padre lá num barco extremamente chique, ele todo
forte, muito bonitão, acochado, roupa colada demais. Isso é falta de modéstia. Modéstia. Falta de modéstia. Aí estava lá um comentário de uma mulher dizendo assim: antigamente se brincava que quem chegasse por último era a mulher do padre. Se eu soubesse que o padre ia ser gostoso assim, eu sempre ia querer chegar por último. Ou seja, padres modernistas que estão dando oportunidade para as pessoas se corromperem. Enquanto que o padre era para aproximar as pessoas de Deus, muitos padres estão afastando as pessoas de Deus com a falta de ensinamento da verdade e com a falta de vivência da verdade. Ah, Daniel, agora você está falando mal dos padres? Não, estou falando a realidade. A realidade. São Pio V diz que o mal da humanidade é os maus sacerdotes, que são os responsáveis pelo crescimento das heresias. As heresias crescem por causa dos comportamentos corruptos do clero. Isso disse São Pio V. Você vai bater de frente agora com São Pio V? Isso é coisa que São Pio V disse. Ah, mas você está muito radical. Vá lá ver a aparição de Nossa Senhora de La Salete, quando ela desce o cajado nos falsos sacerdotes. Falsos sacerdotes que eu estou dizendo aqui são os padres que não vivem o que de fato devem viver. Né? Pode enviar esse vídeo aí para quem você quiser, para o seu pároco, para o seu bispo. Eu não estou preocupado com isso não. Eu não estou falando aqui nenhuma mentira. Eu posso lhe provar com fotos, eu posso lhe provar com vídeos que existem muitos que estão dentro da igreja, mas estão sendo inimigos da igreja. Estão dentro da igreja, mas não tem a igreja dentro de si. Lá no versículo de número 15, Mateus 7, versículo 15, vai dizer: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Aqui são os padres que não vivem a verdade, são os pregadores que não vivem a verdade, bispos que não vivem a verdade. Tem bispo que condena o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Daí você tira a complicação da nossa atualidade, né? Tem bispos que estão proibindo de se usar a corrente da consagração. Por que estão fazendo isso? Qual é o argumento para isso? Se santos da igreja vivenciaram isso. Meus amados irmãos, o negócio é sério. Muito sério. Muito sério. Aí vão chamar a gente de cismático. Não, esses tradicionais são muito cismáticos. São pessoas que pararam lá no Concílio de Trento. Nossa, teve um sacerdote modernista que falou isso para mim. Ah, você é um atrasado, você parou lá no Concílio de Trento. E eu olhei para ele e disse assim: e desde quando o Concílio de Trento ele parou de ser algo verdadeiro? Se um concílio não pode anular o outro. E ele ficou calado, ele não tinha argumento. Quando eu comecei a mostrar os documentos da igreja, ele não teve argumento. Modernista, falso, mentiroso. E esses aí, se não se converterem, vão tudo para o quinto dos infernos. Quem diz não sou eu não, é a palavra de Deus, os documentos da igreja. Então, meus amados irmãos, o combate da permanência na nossa atualidade é muito grande. Ou seja, nós precisamos suportar o peso da cruz, e isso só é possível se realmente amarmos a igreja. Buscarmos conhecer a igreja de Cristo. Você quer conhecer a igreja de Cristo? Olhe para as experiências dos santos, o que eles vivenciaram. Eles foram odiados, perseguidos, e assim você tem que ser também. Vai ter pessoas lhe perseguindo tanto dentro como fora da igreja. Você precisa reconhecer isso. E esse combate da permanência, né, que eu estou querendo dizer, não é fácil você permanecer na igreja. É muito fácil você ir para a missa domingo, você ir para a missa até mesmo diariamente. Tem pessoas que eu sei que vai para a missa todo dia, mas não vivem a fé.
É a hipocrisia religiosa, né? Os hipócritas da atualidade. São João de Ávila disse: queira Deus que neste mundo a nossa alma não encontre outro descanso, nem escolha outra vida que não sejam os sofrimentos da cruz do Senhor. Meus amados irmãos, São João de Ávila ele quis dizer que não existe outro caminho para chegar ao céu fora da experiência de cruz, o santo sofrimento. Nós precisamos entender que ser católicos não é fácil, é você pegar a cruz e seguir Jesus. Viver essa realidade não é fácil. Você prega hoje sobre o santo sofrimento, muita gente não quer não. As pessoas hoje querem pregações que falem sobre cura e libertação. É o mal da nossa atualidade, é isso. É o congresso de cura. Pronto, cheio de gente. Todo mundo atrás de cura para dor de cabeça, para câncer, para leucemia. É errado você pedir a Deus a cura de uma enfermidade no seu corpo? Não é errado não. Mas muitas pessoas querem a cura de Deus, mas não querem o Deus que cura. Como se Deus fosse, podemos dizer assim, eu não sei nem explicar que essas pessoas pensam. Acho que pensa que Deus é aquela pessoa que você chega e diz: me cura aqui da carne que eu vou lá no mundo comemorar, né? Eu vou lá nas festas mundanas comemorar essa cura. Então, meus amados irmãos, existem muitas pessoas que estão indo atrás de um falso catolicismo, de um falso Deus, de um Deus fácil. De um Deus fácil no sentido de que, eu vou atrás de um Deus que permita eu viver uma vida desregrada, né? Uma vida no homossexualismo, né? Um homossexualismo escondido, né? Muitos são assim. Eu vou procurar um Deus que me permita ser um mundano ainda, né? Que eu possa ir para o show dessas bandas de forró mundanas, que eu possa ir para esses movimentos mundanos. Ou seja, vão atrás de um grupo mais fácil. Se aparece um grupo que, não, para você realmente viver o nosso carisma, você tem que viver a modéstia, você não pode ir para essas festas, essas comemorações mundanas, porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai nos dizer que más companhias corrompem os bons costumes, então você não pode estar nesse meio contaminado, e as pessoas não querem isso. A maioria, não são todas. Não vamos atrás de um grupo aqui mais fácil, onde abre a Bíblia e vamos lá, o evangelho de hoje, meus amados irmãos, Deus é amor. Deus é amor, Deus ele lhe perdoa, Pronto, Deus é amor, sim, e Deus é amor. Mas será que a gente vai parar só nisso, nesse discurso? Deus é amor e pronto. Nós não vamos explicar o que é esse amor, como esse amor trabalha na vida do ser humano. Não adianta você dizer Deus é amor se você não explicar isso para as pessoas. Explique como é o amor de Deus, né? Como ele fazia: a tua fé te salvou, mas vai e não peques mais. Ou seja, ele mostra um caminho de renúncia, né? Renunciar aquilo que te corrompia. Isso é o amor de Deus, e não um patrocínio para você viver perdido. Então existem uma contaminação na nossa atualidade, dentro e fora da igreja. Existem lobos em peles de ovelha, né? Disfarçados. E nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Quando fixamos o nosso olhar em Jesus, não nos abalamos com nenhuma tempestade. Quando o nosso olhar está em Cristo, verdadeiramente, mesmo que ao nosso redor exista uma tempestade, um combate muito grande, nós vamos permanecer na graça. A igreja, gente, já passou por muita luta, muito combate. A Revolução Francesa, que foi de 1789 a 1799, por aí, foi um combate muito grande, né? Padres foram assassinados, ou seja, foi uma guerra muito grande contra a igreja, um investimento pesado para bombardear a igreja. Ou seja, desde o início da igreja existe combate. Aí você, na nossa atualidade, quer ser um católico sem ser perseguido,
sem viver uma radicalidade, sem renunciar ao mundo, você está sendo um falso católico. Se você estiver se comportando assim. Agora, se você é um verdadeiro católico, você vive a radicalidade que os santos vivenciaram, que a doutrina da Igreja Católica vivencia. Aí o falso ecumenismo hoje está querendo corromper a cabeça do povo, que é aquela coisa de dizer que não, todas as religiões salvam as pessoas, né? Enquanto que o Catecismo da Igreja Católica, no número 181, vai nos dizer que aquele que não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai, mas isso não pregam. Isso não querem que fale nas catequeses, não querem falar, muitos sacerdotes não querem falar isso nas homilias. Aí o povo vai se esfriando, né? Vai se desviando. São João Maria Vianney disse: é sempre primavera no coração de quem ama a Deus. Ou seja, mesmo diante de todos esses combates, de tantas perseguições, permaneça na graça, permaneça buscando. Se você for perseguido dentro e fora da igreja, louvado seja Deus por isso. A santa perseguição deve ser o combustível para a sua coragem, para você permanecer firme e forte, bombardeando o quinto dos infernos. Seja você aquela pessoa que leva a verdade aonde você vai. Aonde você vai. Viva e propague a verdade. É assim que nós devemos permanecer. Meus amados irmãos, nessa reflexão católica de hoje eu tenho um objetivo aqui de alimentar a sua coragem, de você, mulher, que está na igreja. Viva a santa modéstia. Use o véu. Mesmo que você seja perseguido dentro da sua paróquia, use o santo véu. Comungue de joelhos e na boca. Não é? Busque isso. Busque vivenciar essa realidade. Busque ser aquela pessoa que olha para a experiência dos santos e diga assim: eu quero isso para a minha vida, eu preciso dessas experiências, eu quero viver essas experiências do verdadeiro catolicismo. Essa é a reflexão católica. Nesse vídeo eu quero mostrar a você, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, que ser católico na nossa atualidade é um combate muito grande, mas é possível e é o que nós devemos ser. É o que nós devemos ser. Eu cheguei a pregar numa localidade, eu não vou dizer aqui o nome, mas que jovens estavam sendo perseguidos pelo próprio bispo. Pelo próprio bispo. Você tem noção do que é isso? Uma jovem quis usar o santo véu e o bispo bateu de frente, dizendo que aquilo era errado. Qual é a fonte, pelo amor de Deus, desses argumentos? Existem pessoas que querem viver a consagração, a escravidão a Jesus pelas mãos de Maria, através do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, e tem bispo perseguindo isso, padres perseguindo isso. Não é fácil o que nós estamos passando na nossa atualidade, não é fácil. Graças a Deus que nós temos verdadeiros sacerdotes. Graças a Deus. Padres que estão pregando aí a doutrina da igreja existem. São poucos, mas existem na nossa atualidade. Meus amados irmãos, para você ter ideia, quando a gente fala sobre Nossa Senhora de La Salette, por exemplo, o que é que vão falar? Não vamos tocar nesses assuntos, porque esses assuntos não agradam o público. Hoje estão querendo fazer pregações que agradam o público. Estão preocupados em fazer pregações que sejam massagem no ego das pessoas, que sejam pregações relativistas. Aí quando aparece um pregador falando a verdade, denunciando o pecado, denunciando as heresias, esse pregador, ele começa a ser perseguido, começa a ser visto como um radical demais. Nós precisamos, meus amados irmãos, perseverar, pregando a verdadeira doutrina. De 1962 para cá, eu não estou querendo aqui jogar pedras no Concílio Vaticano II, não. Eu só estou falando uma realidade. De 1962 para cá, teve uma influência modernista muito grande na igreja, né? A igreja ela é imaculada, mas existem muitos inimigos da igreja infiltrados dentro dela, querendo corromper a fé das pessoas.
E daí desse tempo para cá, você viu aqui alguns dados de que muita gente saiu da igreja, né? Muita gente abandonou a fé, muita gente parou de viver o real catolicismo, porque existe uma forte influência relativista nos seminários. O alvo deles foi os seminários, ainda está sendo. Querem corromper a formação. Já não querem mais pregar aquela teologia que mostre a verdade da doutrina de sempre. Não. Se você vê o Catecismo Maior de São Pio X, hoje é visto como algo do passado. Não, isso aí não presta mais. Se você vai apresentar as frases dos santos que bombardeia o pecado, eles vão dizer, não, gente, nós não vamos falar isso, porque isso pode afastar o povo, assustar o povo. Meus amados irmãos, que luta nós vivenciamos, hein? Que luta. Tem pessoas que chegam para mim dizendo assim, Daniel, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? O meu pároco é um modernista, é um herege. Tem pessoas que chegam falando isso para mim. Graças a Deus que atualmente, eu estou dizendo atualmente, hoje é dia 14 de outubro, o dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 14 de outubro de 2016. Graças a Deus, nessa atualidade de hoje, que eu estou gravando o vídeo, eu tenho um pároco verdadeiro. Monsenhor Rômulo. É um homem que vive realmente o que a Igreja Católica ensina. Graças a Deus. A minha paróquia aqui, paróquia de São Manuel de Marco, no estado do Ceará, eu tenho um padre conservador, que ama a tradição da igreja. Graças a Deus. Não sei quando ele sair, não sei. Não sei o futuro. Mas, pela graça de Deus, eu tenho um padre verdadeiro. Um padre de Deus. O Monsenhor Rômulo é um homem que respeita a liturgia, que respeita a doutrina da igreja. Mas, infelizmente, existem muitos padres, muitos, não são poucos, que estão vivendo uma vida desregrada e que não estão pregando a real doutrina da igreja. Estou julgando, estou jogando pedras? Não. Estou falando uma realidade, gente. Existem sacerdotes que estão combatendo a própria igreja, combatendo a tradição da igreja. Tem padres que perseguem, fala mal da missa tridentina, de quem usa o véu, quem comunga de joelhos e na boca. Não é? Existem padres que perseguem isso. E aí tem pessoas que pensam que os maiores inimigos da igreja são os protestantes. Não. Os maiores inimigos da igreja são os falsos católicos. São esses modernistas. Tem bispos modernistas. Bispos. Isso é sério. Nós precisamos mergulhar no estudo da doutrina da igreja para que a gente possa blindar a nossa alma contra essas maquinações de Satanás. Contra esse modernismo que existe hoje. Por que muitos hoje não querem pregar sobre o inferno? Porque é uma pregação que não agrada ao público. O povo prefere pregações que falam de cura e libertação, que fala de curar, de libertar e pronto. Mas de doutrina, não, vamos botar a doutrina para o lado. Isso é estratégia, meus amados irmãos, do relativismo, do marxismo cultural. Tudo isso aí é estratégia para esconder o verdadeiro Deus, para esconder a verdadeira igreja de Cristo. É muito raro hoje você ver uma pessoa rezando, Senhor, dai-me a graça do santo martírio. Dai-me a graça, Jesus, de ser perseguido, de ser humilhado por amor ao teu evangelho. Não. O povo hoje reza assim, Senhor, me tira do sofrimento. Enquanto Santa Gema Galgani rezava pedindo sofrimento, os católicos jujubas, eles pedem para o sofrimento se ausentar. Eles pedem a prosperidade financeira. Ou seja, isso é até mesmo uma influência protestante, né? Que circula em meio católico. Essa influência do protestantismo. De achar que se você servir a Deus, você vai ser rico, você vai ser milionário. Você vai viver nessa vida num mar de rosas. Os santos não viveram assim. A vida dos santos foram de sofrimento, de combate, de luta.
e a alegria dos santos eram ser também perseguidos por amor à palavra de Deus e por amor à Santa Igreja. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu espero que essa reflexão possa ter encorajado você a viver de uma forma mais profunda a Igreja Católica Apostólica Romana. Veja o que os santos falaram, veja o que Nossa Senhora de La Salette, se você não conhecia, pesquise aí no Google, no YouTube. Nossa Senhora de La Salette, procure no Google Católico, googlecatólico.com.br. Aí você bota lá, revelação de Nossa Senhora de La Salette. Você vai ver o que ela vai falar desses falsos sacerdotes. Procure lá sobre a questão do modernismo. Procure. Google Católico, você vai lá e bota lá sobre o modernismo. Procure ler os documentos de São Pio X. Procure ler sobre isso. Você vai ver o que nós estamos vivenciando. É um combate muito grande. E somente os loucos vão permanecer sobreviventes nessa tribulação, nesse combate. É fim dos tempos, meus irmãos. É fim dos tempos. Olha, tem lugares que eu já cheguei que a Eucaristia, o corpo de Cristo, era tão desprezado que dava uma dor na minha alma. Dava uma dor na minha alma. Aquilo. Parece que estavam pegando em bolacha creme crack, assim, sabe? Sem zelo. Existem muitas pessoas sem zelo pelo sagrado, sem amor pelo sagrado. Infelizmente, isso está acontecendo. E eu vou gravar mais vídeo falando sobre essas maquinações dos modernistas, viu? Dos relativistas. Nós vamos ter mais vídeos aqui refletindo sobre isso. Eu convido você a compartilhar esse vídeo de evangelização para que nós possamos atingir mais corações nessa evangelização que nós estamos desenvolvendo, para que a verdade possa chegar em mais lugares. Vamos divulgar, porque tudo isso é pela ação do Espírito Santo, não é por vaidade minha, certo? Vamos divulgar, porque as pessoas precisam se deparar com a realidade para que possam ser blindadas pelo fogo do Espírito Santo, pela real doutrina da igreja, pela tradição da Igreja Católica. Nós precisamos pregar a verdade da igreja de sempre. Amém? Eu sou o missionário Daniel Silveira, convido você a curtir a minha página de evangelização no Facebook. Procure lá Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Você pode colocar esse nome também no YouTube e ver lá os vídeos no meu canal do YouTube e você seguir lá esses vídeos de evangelização, tá bom? Conto com a sua participação em compartilhar. Você que deseja me levar para pregar na sua cidade, você pode entrar em contato com 2 números. Um é o DDD 88, o número é 997 12 52 60. Outro é o DDD 85, o número é 997 67 35 38. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. Viva a radicalidade da palavra de Deus, da Santa Igreja Católica, mesmo que você seja odiado. Vou deixar como 2 passagens bíblicas para você ficar aí na sua reflexão. Mateus, capítulo de número 5, do versículo 11 ao versículo de número 12. Mateus, capítulo de número 10, versículo 22. Que Deus possa nos guardar e nos proteger por intercessão de Nossa Senhora de La Salette. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Puríssima.